O filho mais moço de qualquer família leva consigo duas distinções: é mimado e pouco instruído. É comum esperar-se pouco dele. Demonstra fatalmente características de liderança inferiores à dos outros filhos. Jamais lidera, apenas segue, porque não existe nenhum irmão abaixo dele com quem praticar a liderança. É assim hoje. Assim foi há 3.000 anos, numa vila chamada Belém, numa família de 8 rapazes. Os primeiros 7 filhos de Jessé trabalhavam perto da fazenda de seu pai. O 8º filho, caçula, era mandado para as montanhas a apacentar o modesto rebanho de ovelhas da família. Naquelas andanças pastoris, esse caçula sempre levava 2 coisas: uma funda e um pequeno instrumento parecido com uma guitarra. O tempo de folga do pastor é amplo nos férteis planaltos montanhosos em que as ovelhas pastam os dias seguidos numa campina isolada. Mas à medida que o tempo corria e os dias se convertiam em semanas, o rapaz sentia-se muito só. A sensação de desamparo que sempre experimentava no íntimo crescia. Às vezes chorava, mas também tocava harpa. Ele tinha uma bela voz de modo que cantava frequentemente. Quando essas atividades falhavam em confortá-lo, ajuntava pedras e, uma após outra, atirava com a funda contra uma árvore distante com uma sensação semelhante à fúria. Quando a sua reserva de pedras se acabava, ele se dirigia à árvore ferida, ajuntava os pedregulhos e escolhia ainda um outro folhudo inimigo a uma distância ainda maior. Ele se ocupava de muitas semelhantes batalhas solitárias. Esse atirador de funda, cantor e pergureiro, também era um moço que amava o seu senhor. À noite, quando as ovelhas estavam dormindo, ele se deixava ficar observando o fogo que se extinguia e dedilhava a harpa, rompendo-se num concerto musical. Cantava os velhos hinos da crença dos seus antepassados. Ao cantar, caía em pranto e, enquanto chorava, a intensidade do seu louvor era tanta que atingia os montes que ecoavam para as montanhas ao longe ainda mais altas, indo finalmente chegar aos ouvidos de Deus. Quando não estava orando ou chorando, cuidava de cada uma de suas ovelhas e carneiros. Quando não estava ocupado com o rebanho, vibrava a funda, sua companheira, sem descanso, até conseguir acertar com precisão o alvo. Um dia, enquanto cantava a plenos pulmões a Deus, aos anjos, às ovelhas e às nuvens que passavam no alto, percebeu de repente a aproximação de um inimigo de verdade, um gigantesco urso. Saltou com rapidez. Ambos se encontraram correndo furiosamente em direção do mesmo pequenino objeto, um cordeiro que tranquilamente pastava a grama verde e viçosa. O moço e o urso pararam a meio caminho e se encararam. Enquanto instintivamente levava a mão ao bornal para apanhar uma pedra, o rapaz percebeu que não estava com medo. Entre mentes, com a rapidez do raio, garras terríveis lançaram-se contra ele, espumando fúria. Impelido pela força da juventude, ele coloca uma pedra na funda, atira-a ao espaço e acerta o alvo. Alguns instantes depois, o homem, não mais o mocinho de alguns momentos antes, pega o cordeirinho e exclama: "Eu sou o seu pastor, e Deus é o meu." E assim, noite adentro, ele teceu a saga do dia numa canção. Lançou aos céus o hino inúmeras vezes, até ensinar a música e a letra aos anjos que tivessem ouvidos para escutá-las. Estes, por sua vez, transformaram-se em guardiões do maravilhoso cântico e o passaram adiante como bálsamo para os contritos de coração ao longo dos séculos. Um vulto vinha correndo ao longe em sua direção. Foi ficando cada vez mais reconhecível. Era seu irmão. "Corre!" gritou-lhe o irmão. "Corre o mais depressa que puderes. Eu tomo conta do rebanho." Porque um velho, um sábio, ele quer conhecer cada um dos 8 filhos de Jessé. E já viu todos, menos a ti. Mas por quê? "Corre!" E Davi saiu correndo. Parava apenas o tempo necessário para tomar fôlego. O suor escorria-lhe pelas faces queimadas do sol, o rosto vermelho combinando com os cabelos ruivos e encaracolados. Entrou na casa do pai, os olhos gravando tudo quanto viam. O mais jovem dos filhos de Jessé deteve-se ali, alto e forte, mais ainda aos olhos do observador e idoso cavalheiro do que de qualquer outro no recinto. Os próprios familiares nem sempre notam quando um rapaz se torna adulto, mesmo quando o observam de perto. O ancião o notou e viu alguma coisa a mais. De alguma forma, o velho sabia o que Deus sabia. Deus tinha feito uma pesquisa de casa em casa, de um ao outro extremo do reino, à procura de algo muito especial.
Como resultado dessa busca, o Senhor Deus Onipotente viu que aquele trovador, vestido de couro, amava o seu Senhor com um puro coração mais do que qualquer outro em toda a terra sagrada de Israel. Ajoelha-te, disse o barbudo de longos cabelos brancos. Quase como um rei, ele que jamais se encontrara naquela situação especial, ajoelhou-se e sentiu o óleo sendo derramado sobre a sua cabeça. Num dos recônditos da sua mente, denominado reminiscência de infância, um pensamento veio à tona. É assim que se faz para ungir os reis. Samuel está me fazendo As palavras hebraicas eram inconfundíveis. Até as crianças as conheciam. Eis o ungido do Senhor. Realmente, foi aquele um grande dia na vida do moço, não é verdade? Por isso, não lhe parece estranho que esse tão notável acontecimento tivesse levado o jovem não ao trono, mas a uma década de infernal agonia e sofrimento? Naqueles dias, Davi inscreveu-se não na estirpe real, mas na escola do quebrantamento. Samuel foi para casa. Os filhos de Jessé, menos um, foram para a guerra. O mais jovem, ainda não apto para a luta, recebeu, entretanto, uma promoção na casa de seu pai. Passou de pastor de ovelhas a ajudante de garçom. A sua nova tarefa era levar comida para os irmãos na linha de frente, e ele o fez com regularidade. Numa dessas visitas, ao campo de batalha, ele matou outro urso, exatamente da mesma forma como o primeiro. Este urso, porém, tinha quase 3 metros de altura e era um ser humano. Em consequência dessa extraordinária proeza, o moço Davi acabou tornando-se um herói e finalmente foi parar no palácio de um rei insano. E em circunstâncias tão loucas quanto demente era o rei, o jovem viria a aprender muitas coisas absolutamente indispensáveis. Davi cantava para o rei insano frequentemente. Parece que a música fazia muito bem ao velho. E quando Davi cantava, todos no castelo paravam nos corredores do palácio do rei e apuravam os ouvidos na direção dos reais aposentos e ficavam escutando maravilhados. Como teria aquele mocinho adquirido tão maravilhosa perícia na música e na letra? O cântico preferido de todos era aquele inspirado pelo Cordeirinho. Eles, tanto quanto os anjos, gostavam de ouvir aquele hino. Entretanto, o rei estava louco e, consequentemente, era ciumento. Ou era o contrário. Qualquer que fosse o caso, o rei se sentia ameaçado por Davi, como acontece com frequência com os reis quando aparece um jovem popular e promissor. O rei sabia também, tanto quanto o próprio Davi, que esse moço acabaria por ocupar o seu trono algum dia. Mas como chegaria Davi ao trono? Pelos meios normais ou pela violência? Saul ignorava. Essa era uma das coisas que deixavam o rei louco. Davi sentia-se numa situação realmente muito incômoda. Porém, nas circunstâncias em que se achava, parece que havia alcançado uma profunda compreensão do desdobramento do drama em que fora envolvido. Parece mesmo que ele havia compreendido alguma coisa que poucos dos mais sábios entre os seus contemporâneos haviam notado. Algo que mesmo nos nossos dias, em que os homens são mais sábios ainda, menos são capazes de compreender. E que coisa era essa? Deus não tinha, mas desejava muito possuir homens que pudessem viver em meio ao sofrimento. Deus queria um vaso quebrado. O rei insano percebeu que Davi era uma ameaça ao reino do rei. O rei, ao que parece, não percebia que era a Deus que se devia deixar a decisão acerca de quais eram os reinos que haveriam de sobreviver a que ameaças. Ignorando isso, Saul fez o que todos os reis loucos fazem. Atirou lanças contra Davi. Podia fazê-lo, ele era o rei. Os reis podem fazer coisas assim. Quase sempre as fazem. Os reis arrogam a si o direito de atirar lanças. Todo mundo sabe que tais pessoas têm esse direito. Todo mundo sabe muito bem disso. Mas como sabe? Porque o rei lhes disse muitas vezes, será possível que esse rei louco fosse o verdadeiro rei, o ungido do Senhor? E o rei do ouvinte, ele é o ungido do Senhor? Talvez seja, talvez não. Só Deus sabe. Se o seu rei é verdadeiramente o ungido do Senhor e se ele também arremessa lanças, então há algumas coisas que você pode saber, e saber com segurança. O seu rei está completamente louco. É um rei segundo a ordem do rei Saul. Deus possui uma universidade. É uma escola pequena, com poucas matrículas, ainda menor número de graduados. De fato, muito poucos. Deus possui essa escola porque ele não tem homens quebrados, mas tem vários outros tipos de homens. Ele possui homens que dizem ter a autoridade de Deus, mas não têm.
homens que se dizem quebrantados, mas não o são, e homens que são a autoridade de Deus, mas que são loucos e não quebrantados. E ele tem, dolorosamente, uma mistura de tudo quanto há entre esses extremos. Ele tem em abundância tudo isso, mas homens quebrados, quase nenhum. Na Santa e Divina Escola de Submissão e Quebrantamento, por que são tão poucos os alunos? É porque todos os que se encontram nessa escola têm de sofrer muita dor. E como você pode conjecturar, é frequentemente o dirigente não quebrantado, escolhido soberanamente por Deus, quem determina o castigo. Davi foi aluno nessa escola, e Saul foi o instrumento escolhido por Deus para esmigalhar Davi. À medida que a loucura do rei aumentava, crescia o conhecimento de Davi. Ele compreendia que Deus o tinha colocado no palácio do rei, sob legítima autoridade. A autoridade do rei Saul, não é verdade? Sim, autoridade escolhida por Deus, escolhida para Davi. Autoridade não quebrantada, sim, mas divina em ordenação apesar de tudo. Sim, isso é possível. Davi respirou fundo, colocou-se sob as ordens do seu rei louco e foi descendo cada vez mais fundo na estrada do seu inferno terreno. Davi tinha uma pergunta: que fazer quando alguém arremete uma lança contra nós? Não lhe parece estranho que Davi não soubesse responder a essa pergunta? Afinal, todos no mundo sabem como proceder quando alguém atira uma lança contra eles. Ora, a gente agarra a lança e a arremessa de volta. Quando alguém atirar uma lança contra você, Davi, arranque-a da parede e atire-a de volta. Esteja certo de que qualquer pessoa reagiria assim. É legítima defesa. E ao praticar essa pequena façanha de devolver lanças que lhe atiram, você provará muitas coisas. Você é valente, você defende o direito, você toma corajosamente posição contra o erro, você é forte e não se deixa levar por onde queiram. Você não dá lugar à injustiça nem ao tratamento desleal. Você é o defensor da fé, guarda da chama, detector de toda heresia. Você não será vítima da injustiça. Todos esses atributos combinam-se, então, para provar que você também é, obviamente, candidato ao trono real. Sim, talvez você seja o ungido do Senhor, segundo a ordem do rei Saul. Existe ainda a possibilidade de que uns 20 anos após a sua coroação, você venha a ser o mais incrível especialista na arte do arremesso de lanças em todo o reino, e também, com certeza, nessa altura, completamente louco. Ao contrário de qualquer outro na história do arremesso de lanças, Davi não sabia o que fazer quando uma era atirada contra ele. Não arremessava as lanças de Saul de volta contra o rei, nem fabricava ele mesmo lanças para as atirar de volta. Havia algo diferente em Davi, só fazia desviar-se. O que pode um homem fazer, especialmente se for jovem, quando o rei decide utilizá-lo para seus exercícios de tiro ao alvo? O que acontecerá se o jovem preferir não retribuir o cumprimento? Primeiro tem de fingir que não vê as lanças, ainda que elas venham bem na sua direção. Segundo, tem também de aprender a abaixar-se rapidamente. Por fim, deve fingir que não aconteceu absolutamente nada. Pode-se facilmente perceber quando alguém foi atingido por uma lança. A pessoa reflete a cor profunda da amargura. Davi jamais foi atingido. Pouco a pouco aprendeu um segredo muito bem guardado. Descobriu 3 coisas que lhe impediram de ser atingido. Primeira, jamais aprenda algo da elegante e fácil arte de arremessar lanças. Segunda, fique longe da companhia de quantos atiram lanças. E terceiro, mantenha a boca bem fechada. Desse modo, as lanças jamais o atingirão, ainda que lhe atravessem o coração. O meu rei está louco, pelo menos penso que sim. O que posso fazer? Primeiro, reconheça esse fato inalterável. Não se pode saber, ninguém pode, quem é o ungido do Senhor e quem não é. Alguns reis, a quem todos juram ser da ordem de Saul, pertencem de fato à ordem de Davi. E outros, que todos juram ser da ordem de Davi, de fato pertencem à ordem de Saul. Quem está certo? Quem sabe? A que voz você atende? Ninguém jamais é suficientemente sábio para resolver esse enigma. O máximo que podemos fazer é andar ao redor fazendo a pergunta: é esse homem o ungido do Senhor? E se o for, é da ordem de Saul? Memorize bem essa pergunta. Pode ser que você tenha de fazê-la a respeito de si próprio umas 10.000 vezes, principalmente se for um cidadão de um país cujo rei pode estar louco. Parece que não é difícil fazer essa pergunta, mas é. Especialmente quando a pessoa está chorando alto e desviando-se das lanças,
e sendo tentada a atirar uma de volta, sendo encorajada pelos outros a fazer exatamente isso, e todo o seu racionalismo e sanidade e lógica e inteligência e bom senso concordam com eles. Mas lembre-se, nas suas lágrimas, você conhece apenas a pergunta, não a resposta. Ninguém sabe a resposta, a não ser Deus, e Ele jamais a revela. Não gostei dessa última parte. Ela evita problemas. Estou na situação de Davi. Estou aflito. Que devo fazer quando o reino em que vivo é governado por um rei perito em brandir lanças? Devo partir? Nesse caso, como? Exatamente o que faz um homem no meio de um concurso de arremesso de facas? Bem, se não lhe agradou a pergunta feita na parte anterior, também não lhe agradará a resposta dada nesta parte. A resposta é: você é esfaqueado até morrer. E qual a necessidade disso? Que bem isto me faz? Você tem os olhos postos no rei Saul errado. Enquanto você olhar para o seu rei, você o culpará, e só a ele, pelo inferno em que você se encontra. Tenha cuidado, porque os olhos de Deus estão atentamente fixos no outro rei Saul, não o visível em pé aí arremessando lanças contra você. Não, Deus está olhando para outro rei Saul, um tão mau como aquele, ou pior. Deus está olhando para o rei Saul que está em você. Em mim? Saul está no sangue que corre nas suas veias e na medula dos seus ossos. Constitui a própria carne e músculo do seu coração. Ele está na sua alma, ele habita o núcleo dos seus átomos. O rei Saul e você são um só. Você é o rei Saul. Ele respira nos pulmões e pulsa no peito de todos nós. Só há um meio de nos livrarmos dele. Tem de ser aniquilado. Pode ser que você não considere isto como um cumprimento, mas pelo menos agora você sabe porque Deus o subordinou a alguém que bem pode ser o rei Saul. Davi, o pastor de ovelhas, teria crescido para vir a ser o rei Saul II, mas Deus arrancou Saul de dentro do coração de Davi. A propósito, a operação levou anos e foi uma experiência brutal, que por pouco não matou o paciente. E qual foi o bisturi? E qual a pinça de que Deus se serviu para extrair esse Saul interior? Deus empregou o Saul exterior. O rei Saul procurava destruir a Davi, mas o seu único sucesso foi ter se tornado instrumento de Deus para matar o Saul que vagava nas cavernas da própria alma de Davi. Sim, é verdade que Davi foi quase destruído nesse processo, mas isso tinha de acontecer. De outra forma, o Saul que havia nele teria sobrevivido. E Davi aceitou esse destino. Ele abraçou as duras circunstâncias. Não levantou a mão, nem ofereceu resistência, nem exibiu piedade. Silenciosamente, privadamente, carregou suas agonias. Por essa causa foi profundamente ferido. Todo o seu interior foi mutilado, a sua personalidade foi alterada. Acabada a prova, Davi estava quase irreconhecível. Se você não ficou contente com aquela pergunta lá da última parte, então é bem provável que não tenha gostado da resposta oferecida nesta parte. Ninguém gosta, com exceção de Deus.